Olha aqui, olha aqui. Vamos passear? Vamos jogar o lixo? Sai fora, Barão, não quero falar com vocês não, doido. É, ele não quer dar oi, gente, mas ele tá aqui, tá? Ele posta só pra dar um oi no comecinho da live. O vídeo que eu vou reagir hoje é um vídeo interessante, porque assim, ele apareceu na minha home do YouTube, é de um canal pequeno. Então assim, quando um canal pequeno aparece na home do seu YouTube, é porque o assunto que ele tá falando repercutiu muito. Ela tem 34 mil views no vídeo, tem 2 semanas, e 1.300 inscritos. Então, o título do vídeo é o seguinte: 2 meses offline, o vazio que ninguém fala. E ela vai justamente falar sobre esse vazio que é de tipo assim, decidir não ter mais rede social. Eu não sei se alguém aqui do chat já teve essa vibe. Eu já tive, eu já fiquei mais de 1 ano sem rede social, por incrível que pareça, e era um vazio absurdo. No começo foi difícil, mas depois eu acostumei, sabe? E ela vai dar, tipo, o veredito dela, né? A experiência dela, na verdade, com 2 meses só. 2 meses eu achei muito pouco. Tem que ter no mínimo um trimestre, tá ligado? 3 meses pra pegar e falar, olha, foi assim. Mas tudo bem, vamos assistir esse vídeo. É engraçado. Eu tava escrevendo ontem o roteiro de um vídeo pra falar sobre uns livros que falam sobre foco, rede social, delete agora as suas redes. E aí eu tava nesse dilema, porque, pô, vocês só me conheceram por causa de redes sociais, tá ligado? E eu tô aqui falando contra as redes sociais. E ela tá na mesma vibe, porque ela também cria conteúdo. Ela também tava dando essa desculpa de que, tipo, no caso dela, ela vai falar um pouco mais sobre isso. No meu não tem mais como ser desculpa, porque eu já crio conteúdo e posto. Mas ela tava com a desculpa de, tipo assim, eu não vou deletar minha rede social, não vou parar de usar ou limitar o meu tempo, porque eu vou criar conteúdo. Só que ela não tava criando, ela tava só postergando, sabe? E ela comenta que ela chegou a ficar 10 horas de tempo de tela. Cara, como que você consegue chegar em 10 horas de tempo de tela? E aí, essa é uma reflexão que eu achei muito interessante. O algoritmo recomendou no momento certo, porque eu quero, no final dos vídeos, começar a colocar um aviso tipo, você chegou aqui até o final do vídeo, espero que você tenha gostado, etc. Se você ficou tanto tempo aqui vendo o vídeo, se você tá tanto tempo no YouTube, cara, vai tomar uma água, vai dormir se tá de noite, tá ligado? Sai do vídeo. Tipo assim, você termina o vídeo, eu pego e falo, irmão, sai do celular, limita esse tempo. Eu quero real levantar essa bandeira nos vídeos, sabe? E eu achei interessante porque é ao lado de uma criadora de conteúdo falando sobre. Então, eu nunca tinha visto um vídeo a respeito disso. E todos os outros vídeos que eu vi, não tem a rede social, sair da rede social, a galera volta. Tem um vídeo de um youtuber grande chamado Nigel, que ele é um vídeo, desistir de rede social. Mas ele tá lá, tá ligado? Postando stories, não faz nem sentido, né? Mas enfim, essa é a ideia do vídeo. O Arthur disse assim, não sei se tem a ver com o vídeo, mas vi um Reels no Instagram esses dias que falava sobre como as máquinas estão sutilmente nos substituindo. E no vídeo falavam sobre as redes sociais e como você some da memória e do conhecimento das pessoas no meio virtual por não postar/aparecer. Você deixa de existir pros outros por não estar na rede social. Sim, exatamente isso. Quando eu fiquei mais de 1 ano sem rede social, sem Instagram, sem Facebook, sem TikTok, nunca gostei, mas eu tinha pelo menos um Instagram. Eu lembro que tinham pessoas que durante anos tiveram meu contato, e tem até hoje. Só que elas só lembraram da minha existência. Isso aconteceu recentemente também, quando eu apareci no Instagram delas. Quando eu fui recomendado, eu apareci num reel pra essa pessoa. É como, tipo, numa época numa época tão digital, não estar em rede social, não ter um perfil público, é meio que como se você tivesse desaparecido. Então é bizarro isso, e eu quero ver o vídeo dela. Sempre quis fazer isso, o máximo que cheguei disso foi 1 ano sem Twitter e TikTok. E só 1 hora de Instagram por dia, uma das melhores coisas que já fiz na vida. Cara, sim, quando você pula fora dessas merdas de rede social, o dia ali de fato começa a ter 24 horas. O tempo parece que ele começa a passar pra gente devagar, cara. É um negócio bizarro que, tipo assim, o dia dura muito, sabe? E eu só lembro de ter tido essa sensação quando eu era muito mais novo. Que bizarro, cara, que bizarro, Mas enfim, vamos lá. Black Mirror se tornando real. Cara, eu digo, sempre em qualquer discussão a respeito de rede social, de Black Mirror, de coisas distópicas, que o Black Mirror, ele não conseguiria acompanhar a realidade do jeito que ela tá hoje em dia. A gente já chegou num nível tão absurdo que Black Mirror já não é tão distante, sabe? O Arthur disse assim, tô há quase 2 meses fora do Twitter e do TikTok. Botei tempo de tela no Instagram e tô conseguindo aproveitar melhor meu tempo. Ter que enfrentar o tédio é foda. Cara, então, mas a questão é o seguinte, quando você se livra de rede social e para de ficar vendo reels, a besteira aqui ou ali, você enfrenta meio que um tédio, que é esse tempo ocioso, que você poderia usar pra fazer muita coisa. Uma reflexão muito legal a respeito de por que as pessoas preferem estar na rede social, ficar horas no Reels, no Shorts, às vezes pular do Shorts pro Reels e pro TikTok, naquele ciclo absurdo que você perde muito tempo, é justamente um negócio às vezes mais profundo
delas terem medo de estarem consigo mesmas, sabe? E outra coisa muito legal é que, pô, eu tô estudando marketing, né? Tô fazendo curso de administração com marketing e eu vejo no marketing como as empresas, as marcas, os influenciadores que querendo ou não são marcas, eles enganam o público num nível muito absurdo. E você fica tanto tempo distante de rede social e tendo contato com essa parte de publicidade, de marketing, de propaganda, de persuasão em si, sabe? E quando você volta, você olha pra aquilo e você fala, cara, isso daqui é tudo tão superficial. Que pena que as pessoas estão aqui, mas enfim. Mas vamos pro vídeo? É da Jéssica Fiorin, vamos lá. Eu achei muito interessante ela trazer isso. Ela não romantizou esse tempo fora da rede social. Ela disse, ó, deu isso, mas também deu isso. E é um efeito que o Jaron Lanier explica muito, cara, nos 10 argumentos pra você deletar agora as suas redes sociais. Esse livro, vocês sabem, pra mim ele é uma bíblia, eu tô sempre com ele. Tudo que a gente discute aqui, ele já falou lá atrás, em 2016. Por mais que seja um livro, às vezes até meio, nossa, mas ele parece um cara maluco da conspiração, porque olha só pra vocês verem quem que é o Jaron Lanier. Ele tem aquela cara daqueles mano que, tipo, briga com a CIA, que vive num trailer com conezinho de alumínio. Mas ele é um cara muito, muito inteligente. Falei pra caralho agora. Agora que eu tenho de volta 8 horas do meu dia, 10 horas do meu dia, o que eu vou fazer com esse tempo? Quem sou eu, sabe? Quem sou eu na minha vida? Oi, amigas. Se eu chegasse pra vocês do chat e perguntasse hoje, quem são vocês? Tirando toda a influência de rede social, de conteúdo que você consumiu digital nos últimos anos, do que você assiste, como você do chat se descreveria? Eu acho que a maioria, na verdade, teria uma dificuldade pra se descrever, mas é interessante essa reflexão, cara. Eu adoro isso. Oi, amigos, como estamos? Eu vim hoje falar com vocês de uma experiência muito sensível pra mim, muito íntima, mas apesar de ser uma coisa tão privada assim na minha vida e tão delicada, eu tomei a decisão de vir aqui compartilhar com vocês, porque sempre que eu me identifico com alguém, mesmo que seja na internet, eu me sinto mais humana e eu me sinto mais compreendida e menos sozinha. Lugar bonito então, que ela tá, trazer né? isso pra vocês é um sacrifício que eu tô fazendo, que não sei nem se vai surtir muito efeito, porque eu não tenho quase ninguém que me assiste aqui, mas tudo bem. Se tiver uma pessoa me assistindo e fizer sentido pra essa uma pessoa. Ó, o Jovas disse, alguém tentando aprender sobre a vida, o Sami se define como explorador do conhecimento e amante do saber, o Arthur disse que ele é o profeta da palavra da Taylor Swift, tá bom também, pode ser. Pode ser. Já valeu muito a pena, que é de contar essa minha história, a fim de fazer com que quem tá me assistindo se sinta um pouco menos sozinho e um pouco mais compreendido. Eu sou viciada em redes sociais de uma maneira muito absurda. Lembrando que assim, galerinha, todos nós, em algum nível, somos viciados em rede social. Vamos pensar pelo conceito. Você pega o seu celularzinho, você abre uma plataforma que você sabe que vai te fazer mal e você fica assim durante 10, 20, 30 minutos. E você fica nisso todo dia, mesmo sabendo que a sua vida tá passando, mesmo sabendo que o conteúdo que você viu aqui, quando você fechar o celular e desbloquear, você já não vai lembrar de nada. Então eu acho que assim, alguém do chat que disse que limitou por 40 minutos, eu acho que tinha que ser limitado em 15 minutos. Se eu pegasse o perfil de vocês aqui do chat e visse o número de pessoas que vocês estão seguindo, não tem como humanamente acompanhar tantas pessoas assim. Tudo bem, tem um ou outro aqui que seguem poucas pessoas. Teve um menino que me seguiu esses dias, ele seguia 3.000 pessoas. Não é possível que você na vida conheça 3.000 pessoas. 30 minutos é pouco ainda? É, eu tô chutando baixo, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Eu já cheguei a bater 14 horas de tela em Caralho, eu falei 10, ela era 14, mano. um dia. E eu vivi durante um bom tempo inconsciente desse meu comportamento. Então foram alguns anos aí ficando em frente ao celular durante muito tempo, sem perceber que eu tava fazendo isso. Tipo, era normal pra mim gastar tanto tempo em frente à tela, sabe? Que Mas horror, quando mano. foi mais ou menos no ano passado, 2024, eu comecei a me sentir muito mal. E até cheguei a pensar que a minha depressão tava meio que voltando, que é uma coisa que eu lidei na minha adolescência. Então eu comecei Imagina tá na tela durante 14 horas. E aquele negócio, você acaba se comparando com uma pessoa aqui ou ali. Mano, se você tem um quadro clínico de depressão, putz, ferrou. a achar que tava voltando e que era alguma questão da minha saúde mental, assim, do passado voltando pra minha vida no presente. E eu comecei a olhar um pouco mais de perto pra esse sentimento. E depois de um tempo observando, quando foi
no final do ano passado, eu me dei conta que estava relacionado ao meu uso excessivo de redes sociais. Tomar conta disso foi, na realidade, muito difícil, porque eu sempre quis criar conteúdo. Uhum. Então, na minha cabeça, se eu largasse as redes sociais como usuária, eu estaria definitivamente largando a oportunidade de um dia me tornar criadora, o que não faz o menor sentido, mas a gente pode falar disso depois. E por isso eu fiquei durante um bom tempo depois disso, né, me justificando de, tô usando o Instagram principalmente, porque eu preciso ter inspiração, porque eu tô consumindo para um dia poder criar, e eu fiquei muito nesse lugar, assim, de usar a criação de conteúdo como uma justificativa para consumir conteúdo, sendo que na realidade eu nem estava criando nada, sabe? Quando foi no início desse ano, 2025, eu tomei a decisão que eu ia finalmente começar a criar. E eu comecei a postar uns vídeos no Instagram, criei uma conta no TikTok, comecei a postar no TikTok. Eu comecei a ver alguns resultados, assim, pequenos, mas foram resultados que estavam me motivando, sabe, a continuar criando. E eu comecei a ter uma relação um pouco mais de criadora de conteúdo com as plataformas do que como consumidora. Mas Isso que ela disse de, por exemplo, eu sabia que tava me fazendo mal, eu tinha noção que eu tava passando mais de 10 fucking horas por dia mexendo e dando a desculpa de que, putz, não, é porque eu vou começar a criar conteúdo, e ela só começou a criar depois de um tempo, que nem ela falou. Eu não consegui achar aqui, eu não tenho isso grifado, mas esse livro do Cal Newport, ele fala justamente sobre isso. Você pega, por exemplo, alguma coisa que tá te fazendo muito, muito mal, e você pega um único ponto positivo dela, ela tem tipo 30 pontos negativos. Você pega um positivo pra justificar você continuar tendo contato com esse negócio que te faz mal. Ela fala isso e eu automaticamente lembro disso. Depois eu vou mandar o meu link da Amazon pra quem quiser comprar esse livro. Vale muito a pena, vocês não vão conseguir ver as coisas do mesmo jeito depois que vocês lerem esse livro, porque a reflexão é muito boa. Algo que me ajudou foi limitar o que faço nas redes. Instagram, por exemplo, eu só entro pra ver stories dos meus amigos, tá bom, é isso. Tem um negócio de, tipo assim, você não largar a rede social, mas dentro dela você fazer uma higiene. Então, por exemplo, seguir menos pessoas, só seguir quem você de fato tem interesse. Às vezes você pode até seguir aquela pessoa chata que você tem que conviver com ela, mas vai lá, silencia, não vê os stories, não sei o quê. Lembrando que, tipo, tá na sua mão. É você quem tem o controle disso. Você tem noção que tem essas opções? Use-as. Pô, aparece muita gente aqui chata no meu feed. Silencia. Pega seus melhores amigos mais próximos. Põe no Instagram como favoritos pra aparecer como logo o primeiro assim que você abre. Faça essa higiene, né, que dizem aí na higiene digital. Que vai ajudar bastante, galera, vai ajudar bastante. Eu uso o Stay Free, depois eu vou colocar o link da extensão aqui, que ele é uma extensão já bem antiga, uma das mais utilizadas, que você pode colocar no celular, navegador, desktop, e linkar tudo numa mesma conta e ele juntar todos os dados. Então você põe, olha, eu só quero usar 5 minutos de Instagram por dia. Aí vamos supor, você usou no aplicativo do celular. Aí você vai dar uma de pilantrinha, vai tentar usar no computador, ele já tem o dado sincronizado ali. Ele não vai deixar você usar no computador não, vacilão. Eu fiz isso com o YouTube Studio, cara, porque eu entrava toda hora pra ficar vendo comentário, sabe? Aí eu defini um dia na semana pra eu ler comentário, e é isso. A gente tem que ter essa noção também, cara. Esse excesso de liberdade que a gente tem que saber usar. Mas ainda assim, eu tava gastando muito tempo em frente à tela. E eu comecei a refletir, poxa, como que eu posso gastar menos tempo de vida em frente a uma tela e mais tempo de vida vivendo a vida aqui fora e ao mesmo tempo criar conteúdo? Não sei como fazer isso, porque eu preciso de inspiração, eu ainda tô aprendendo a fazer o meu próprio conteúdo, então eu tenho que me inspirar em alguém, enfim, como sempre, dando desculpas. Até É, que, digamos que há uns desculpinha mequetrefe, viu? Vou ser bem sincero, a desculpinha mais mequetrefe que eu já escutei, pô. 4 meses atrás, Ó o que foi gatinho! mais ou menos em fevereiro, eu comecei a me sentir muito mal mesmo. E ter crises, assim, de ansiedade e crises existenciais. Poxa, eu acho que demorou até muito. Ela tava com 14 horas de tela e só foi ter essas crises em fevereiro, né? Demorou bastante tempo até. Que eu me pegava todos os dias, praticamente, chorando, me sentindo vazia, sem propósito, me sentindo culpada, me sentindo como se eu estivesse jogando a minha vida no lixo, sabe? E foi muito difícil entrar em contato com isso, porque a princípio eu não entendi exatamente o que estava acontecendo. E eu comecei a desesperadamente procurar por fontes de conhecimento que me ajudassem a entender um pouco mais esse sentimento. E eu li 2 livros que Boa. mudaram um pouco a Começou minha bem. percepção sobre como eu tô e tava, principalmente tava, porque hoje eu tô um pouquinho diferente, mas não tanto, vou contar pra vocês ainda.
mas como eu tava levando a minha vida. E o primeiro livro que eu li que mudou, assim, a minha percepção com a minha relação com a vida foi Care of the Soul, do Thomas More. É um livro em inglês, eu não achei a versão em português dele, mas o autor é um psicólogo e ele traz uma Interessante. abordagem muito espiritualizada em relação à forma como o ser humano se relaciona com a própria vida. Então, ele colocou basicamente todas as esferas da vida de uma pessoa, então relacionamentos, relação consigo, trabalho, lazer, casa, tipo, Da hora. casa do ponto de vista material É tipo o mito da felicidade, só que o mito da felicidade fala sobre a felicidade em várias áreas, tá ligado? Aqui é sobre a alma. mesmo. E tudo que existe de alma por trás dessas coisas. E é um pouco difícil explicar porque o livro ele é um pouco abstrato, um tanto quanto abstrato na realidade e como Uhum. estava em inglês, muitas vezes eu vou ter que traduzir as coisas para o português, mas basicamente a ideia central do livro era trazer uma reflexão para como a gente se relaciona com as coisas, como elas são de fato e o que elas realmente significam pra gente. E isso é para tudo na nossa vida. O que que as pessoas na nossa vida realmente despertam na gente, o que que elas nos ensinam sobre nós mesmos, o que que elas nos ensinam sobre o mundo, o que que as coisas da nossa casa dizem sobre nós, sabe? Caramba, Tipo, a profundo. planta que você tem ou a mesa que você escolheu para pôr na sua sala de jantar, com aquele formato específico, com aquela cor específica, o que que aquela mesa significa, o que que ela simboliza da sua psique, sabe? Nossa, aí foi fundo o livro, hein? Pô, mano, interessante, eu gostei. Eu tava tendo essa brisa esses meses aí, porque o meu quarto, ele parece mais um escritório do que um quarto, sabe? E quando eu montei ele, foi numa época que eu tava, assim, não tava muito bem na cabeça, tava só vendo produzir, trabalhar. E faz sentido, é uma mesa de escritório. Hoje já não é mais minha vibe, já não condiz com o Cadu de hoje. Se vocês olhassem pro quarto de vocês agora, tipo assim, como que vocês descreveriam ele? Adolescente, infantil? É aquele quarto, tipo assim, cheio de pôster que a gente vê nos filmes, é aquele quarto com foto junto de momentos legais de família, amigo. O jogo disse assim, ó, sem graça. Mas o meu quarto é sem graça também, meu quarto é o quarto mais sem graça que eu conheço, cara. Cheio de bonecos de animes, Aí já falou muito sobre você, né, Shion? Um quarto simples, mas bem organizado. Da hora. Apesar do meu quarto ser colorido, acho ele muito triste. Ô, louco, que isso, pô. Bem criativo, mas bagunçado. Quarto de jovem adulto com vida caótica. E eu comecei a refletir sobre a minha vida a partir dessa perspectiva do livro. E quando eu me perguntei sobre redes sociais e celular, eu falei, caramba, se eu for muito honesta comigo agora, talvez simbolize um vazio, talvez simbolize uma falta, um refúgio. Mas do que eu tô fugindo, Nossa, com certeza. Com certeza, mano. sabe? E por que eu tô fugindo? Por que o celular? Foi quando eu li o segundo livro, que é A Neurociência do Amor Próprio. É também um livro em inglês de uma autora australiana, mas que ela traz uma perspectiva da neurociência a partir dos nossos comportamentos e como a gente se relaciona com as coisas na nossa vida. Essa perspectiva neurocientífica, ela fez muito sentido pra mim, porque às vezes eu sinto falta de ter contato com coisas que sejam menos abstratas e menos ligadas à espiritualidade e mais ligadas à ciência mesmo. Eu vivo entre os dois, então pra mim é importante também ter uma explicação científica. E eu comecei a entender que o celular, pra mim, principalmente as redes sociais, estava sendo um refúgio porque era a ferramenta que eu encontrava no meu dia a dia para sentir um prazer instantâneo e fugir Aquela de me bomba de questionar sobre as dopamina. coisas que eu realmente precisava me questionar. Quando eu tomei consciência dessas coisas, eu tive que tomar uma decisão por mim, pela minha vida, pela minha saúde mental, de escolher ficar onde eu estava, na minha zona de conforto, por mais dolorosa e difícil que ela fosse, ou escolher passar também por um processo difícil, que eu abriria mão dessa zona de conforto, a fim de viver uma dor para depois poder viver uma plenitude um pouco maior. E Uhum. nesse processo, que é o que eu tô vivendo hoje, eu descobri que realmente as redes sociais, por si só, não são um problema na nossa vida. Basicamente, durante esses 2 meses, o que eu tenho experienciado sem as redes sociais não foi nem um pouco como eu achei que seria. Não foi e não tá sendo uma fase de muita inspiração, de muita energia, de muito tempo para fazer várias coisas. Não tá sendo as mil maravilhas que eu já vi algumas pessoas falarem que é.
É aquele negócio, tipo assim, você vai ter mais tempo, né? Só que, ok, o que que você vai fazer nesse tempo? Você tem coisa pra fazer nesse tempo, então não adianta nada você ficar parado ali durante 8 horas. Você tem que ter coisa pra fazer, pô. Vai pegar um livro, vai dar uma estudada, vai fazer algum hobby novo, vai produzir um conteúdo. Você não queria produzir o conteúdo? É o momento, sabe? Você vai ter que enfrentar o tédio, pô. E infelizmente a nossa sociedade ela tá caminhando hoje para cada vez mais pessoas mais e mais viciadas. Tem até um termo para isso que a gente está vivendo, que é brain rot, que é basicamente apodrecimento do cérebro, que é o que acontece com o nosso consumo excessivo de gratificação barata dos conteúdos que tem em redes como o Instagram e como o TikTok. E é muito difícil para mim encarar essa realidade de enxergar que a nossa sociedade ela tá vivendo isso como resultado de um capitalismo extremo, né? As redes sociais elas querem ganhar dinheiro a qualquer custo, inclusive a custo da nossa própria saúde mental. Então, Sempre foi assim e sempre vai ser, infelizmente. me traz muita dor, mas mais do que sentir uma dor e um certo sofrimento por conta das redes e por conta de me dar conta de tudo que existe ao entorno das redes, também me dói muito passar por essa experiência e ver que nem todo mundo é tão transparente quanto poderia ser em relação a isso, sabe? Eu me culpei durante esse processo, durante esses 2 meses, achando que o problema era eu, sabe? Tipo, só eu que tô vivendo esse detox dessa forma, só eu que tenho essa relação doentia com as redes, só eu que tenho uma vida vazia. Sendo que eu acho que não, eu acho que devem ter muitas pessoas por aí que estão vivendo essa experiência de uma maneira tão negativa quanto eu. E lembrar disso me traz um certo conforto, porque eu acho que quando a gente acha que tá sozinho, é quando tudo fica pior, né? O ser humano é um ser muito De de grupo, né? grupo, de É. rede, que precisa de um apoio, né? Sociável. E é muito humano, é muito nosso. Eu tô começando agora a acolher um pouco mais isso e entender que tá tudo bem eu viver essa fase dessa maneira, que deve ter mais alguém que tá vivendo isso por aí no mundo. E que mesmo que se não tiver, que eu duvido muito, mesmo que não tiver, a minha experiência ela é válida como ela é. E eu tô Com abrindo o meu certeza. coração aqui pra vocês, porque tá sendo realmente muito difícil pra mim passar pelos meus dias me dando conta que o problema não tá fora, sabe? O problema tá dentro. Eu preciso ressignificar minha vida. Agora que eu tenho de volta 8 horas do meu dia, 10 horas do meu dia, o que 14 que eu vou fazer horas. com esse tempo? Quem sou eu, sabe? Quem sou eu na minha vida? Tipo, o que que eu quero fazer? O que que eu gosto de fazer? Como que eu me coloco no mundo? O que que eu quero de fato criar? O que que eu quero construir? São questionamentos muito profundos e complexos, pelo menos pra mim, mas ao mesmo tempo eu vejo eles como necessários se a gente quiser viver uma vida realmente com significado, uma vida que realmente faz sentido. Eu sempre defendo muito essa coisa de ser protagonista da própria vida, que pra mim, no meu entendimento, é você tomar ações conscientes, entendendo que elas te levam pra onde você quer chegar e que elas te aproximam de ser quem você quer ser um dia, sabe? Não de uma maneira idealizada, mas entendendo que essa versão vai precisar morrer para que a outra possa nascer. Então, viver esse processo, enxergar as coisas dessa forma, por mais difícil que seja, eu acho que está completamente alinhado com uma ideia mais valiosa de viver a vida com propósito. E não está sendo fácil. Eu choro muito, várias vezes, vários dias. Eu me questiono muito sobre as minhas escolhas que eu fiz ao longo da vida e que me trouxeram até aqui, as escolhas que eu estou fazendo atualmente, as escolhas que eu tenho que fazer. Eu me questiono sobre o quão competente eu sou, o quão capaz eu sou. E eu me pergunto se um dia vai ser diferente, sabe? Eu me pergunto se um dia eu vou conseguir viver a vida fazendo as coisas, viver a vida. Se eu vou conseguir viver a vida. Porque eu acho que hoje eu tô tentando viver a vida, sabe? Eu não tô vivendo, eu tô tentando viver, tô tentando descobrir como viver. Acho que isso é parte da crise dos 20 também, né? Eu tenho 25 anos, então eu tô bem no meio ali Grande e crise dos 20. eu me questiono muito sobre essas coisas relacionadas ao rumo da minha vida também. Mas hoje o ponto central, assim, que eu vejo como
o mais impactante de todos é realmente essa relação com as redes e entender que o vazio, ele não existe fora, ele existe dentro. E que as redes, elas estavam ali só tapando uma falta. Aquela frase, né? Todo excesso esconde uma falta. E é isso, eu não sei se você se identificou com alguma coisa que eu Pô, falei. pra caramba. Se você se identificou, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Mas ao mesmo tempo, que bom que você se identificou e que a gente tá junto nessa jornada. Eu acho que o importante é estar consciente de si e sempre tentar ser o melhor possível pra si mesmo, acima de tudo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouco mais cru, mais sentimental também, A mais gente gosta dramático pra assim. alguns, A talvez. gente gosta assim. Mas essa sou eu. E foi bom desabafar. E espero que tenha sido bom pra vocês aí do outro lado ouvir também um relato um pouco mais visceral, vindo de alguém que vocês nem conhecem. Beijo, vejo Da vocês no hora. próximo vídeo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Que da hora. O que vocês acharam do vídeo, cara? Bom vídeo. Você sabe o que tem que fazer, mas fugir é mais fácil. Ah, claro. Fugir tá literalmente na palma da mão. Olha aqui, ó. Facinho. Eu falo isso porque eu tô nessa situação e só percebi agora. Caramba. O Arthur disse assim, ó. Vídeo bem pessoal, mas muito bom e necessário. É, com certeza. E esses vídeos, assim, quando você usa um exemplo próprio, pega muito mais, né, cara? Qual o nome do canal da diva? Eu vou mandar aqui no chat, ó. Jéssica Fiorin, mas eu vou deixar o link aqui, ó, até fixado pra quem quiser se inscrever. Ela tá fazendo vlog agora. Tipo assim, ela continuou, né? Teve esse vídeo, mas ela deu continuidade ao canal, metendo marcha. Esperei 14 anos para criar esse canal e finalmente tomei coragem. Os vídeos dela são bem legais, cara. Eu acho que assim, ela vai crescer, ela vai ser a influenciadora que ela queria ser, mas é esse negócio. O que eu gostei é que ela foi honesta. É um vídeo mais pessoal, mais cru, assim, e a gente gosta assim, cara. Porque a gente se identifica com pessoas, cara. A gente tá cansado de vídeo bem feito, cara. Gostei da estética das thumbs, muito bonitinhas, não? Demais. E assim, não só o estilo bonitinho, mas ela tem conteúdo pra dizer, sabe? Ela trouxe uma reflexão legal. Então, eu acho que independente da thumb, independente de vídeo ser bem editado, mega editado, não ser editado, o conteúdo dela é muito bom. Que ela continue com esse conteúdo legal, que seja sincera, honesta. Gostei pra caramba desse vídeo. Foi legal de assistir, mas 14 horas realmente me chocou.